Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Esperar o pessoal ir entrando, que hoje o tema é bem interessante, né, sobre a questão de trabalho. Então hoje a gente vai fazer uma live bacana sobre esse tema, realização profissional do trabalho. E o tema de hoje, a gente vai trazer essa questão do trabalho, né, como que você sente profissionalmente, como que você se sente com o que você faz. Realmente você está fazendo o que você gosta, você está feliz com o que você faz lá no seu trabalho, está de acordo com os seus sonhos? Você que está escutando essa live aí, você já parou para pensar? Você está realizado com o que você faz? Como que você se sente com o seu trabalho? Você às vezes está cansado de trabalhar, não ter resultados, não alcançar. As pessoas não valorizarem o que você faz lá no seu trabalho atual. Já aconteceu isso com você? E hoje, pessoal, com esse tema, eu quero trazer uma pessoa aqui que ela teve essa experiência e também ela também vai ajudar bastante a gente no método Ânimo. Ela vai trazer muito conteúdo bacana também para vocês. Logo vocês vão ter uma nova instrutora aqui no Método Ânimo. E hoje quem está aqui nessa live vai saber quem é. É uma pessoa parceira, uma pessoa que vem acrescentando muito no Método Ânimo. E eu tenho a honra de chamar a Jaqueline. Vem cá. Oi, oi! Cadê? Boa noite! Olha só ali, já tem uma galera bacana. Tudo bom, pessoal? Eu sou a Jaque, como o Éder falou. Tô feliz de estar aqui com vocês um pouquinho hoje, compartilhando minha experiência. É isso aí. Isso aí, pessoal. Assim como eu acabei de apresentar a Jaque, né, que ela também é instrutora do Método Ânimo. Prazer, eu sou Éder Araújo. Venho desenvolvendo então essa questão para autorrealização, ter mais ânimo, mais disposição, conhecer quem você realmente é. Então essa é a minha missão. E eu conto um pouco disso, né, até da minha própria história, né, como pessoa, como profissional. E hoje eu quero trazer isso um pouco para vocês e também para vocês entenderem como que a gente pode realmente realizar nossos sonhos, descobrir quem que a gente é de verdade. E a Jaque, com certeza, tem muito a contribuir também. Tem sua história também, né, Jaque? O que você já passou nessa questão de trabalho já? Pois é, isso aí. Hoje eu tô aqui porque eu passei muito recentemente por essa fase de tá ali mudando de carreira de verdade, tá fazendo uma mudança completa na minha vida nesse quesito. Então eu queria compartilhar um pouquinho com vocês como isso pode acontecer. Então se você não está satisfeito hoje com o seu estado ali, no seu trabalho atual, na sua profissão atual, independente do que você faça, né? Independente também do que você não esteja satisfeito, é possível acontecer uma mudança. Só que a gente às vezes ouve sobre esse assunto de uma maneira muito utópica, né? Ah, você tem que fazer uma mudança, você precisa fazer isso, fazer aquilo, como se fosse um toque de mágicas, muito fácil, né? Mas e aí, Jaque? O corona tá rolando aí, a gente tá nessa fase complicada, né? Eu dependo lá do meu trabalho, eu dependo do meu salário. E aí, como que eu faço para sair desse clima tão complicado que tá ali, de insatisfação, para fazer o que eu realmente amo, né? Então, primeiro passo, a gente precisa entender o que a gente verdadeiramente ama, o que eu gosto de fazer. Para entender isso, tem que saber quem que é a Jaque. Então, primeiramente, quem sou eu, o que eu amo fazer, o que realmente me faz feliz, qual que é o meu propósito, a minha missão de vida. O Éder vai aprofundar um pouquinho nesse assunto depois. E depois, dando sequência nos passos. Mas como que eu vou dar sequência? Vou abandonar o meu trabalho? Vou lá meter a cara no que eu acho que dá certo? Não é bem assim, né? Todo mundo aqui sabe que nós temos nossas responsabilidades mensais e tudo mais. Então, a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês de como é esse processo. Eu vou falar pra vocês como foi comigo. Então, no meu último trabalho, era um pouquinho mais voltado na minha área. Para quem não sabe, eu sou formada em design de moda. Embora eu tenha atuado muito pouco como designer de moda, né? Sempre gostei mais de design gráfico. O meu último trabalho era mais relacionado com isso. Só que eu já tinha entendido quem era a verdadeira Jaque. O que eu precisava fazer
para de fato fazer o que eu amo, trabalhar com o que eu amo, né? Então, estava ali diante de uma decisão. Com 4 dias de trabalho nesse meu emprego passado, eu resolvi realmente tomar uma decisão e falar, olha, eu vou parar, eu vou sair. Só que fui lá conversar com o gerente, né, apresentar essa situação que eu tinha me encontrado, que eu queria algo diferente para minha vida, realmente me realizar. O que fizeram? Me promoveram. Aí fui lá tentar no outro setor, com a nova promoção, e foi mais uma vez a confirmação de que não era aquilo que realmente iria me satisfazer. Só que um detalhe, antes disso tudo acontecer, de acontecer esse finish aí, ponto final, eu me preparei muito. Então, nossa, Jaque, do nada você virou hipnoterapeuta? Do nada isso aconteceu na sua vida? Não. Então, antes, já nos outros empregos anteriores, eu estava estudando, estava me dedicando. Tem aqui do meu lado meu grande instrutor, meu professor, meu master aqui, que me ajudou e tem me ajudado muito em tudo isso. Então, Jaque, o que eu preciso fazer? Hoje eu estou no trabalho, eu não tenho essa possibilidade ainda de sair, dizer adeus. É realmente se conhecer, saber o que você ama, qual que é o seu propósito de vida e desenvolver suas habilidades. Dentro disso que você vai descobrir é trabalhar em cima das suas habilidades, estudar, dedicar um tempo do seu dia para ter esse prazer de trabalhar e aprender em cima daquilo que você realmente ama. Porque muitas vezes nós deixamos de falar, até de evoluir no nosso próprio trabalho. Às vezes você já está realmente fazendo algo até que você gosta, mas não consegue evoluir, não tem valorização, não tem reconhecimento. Então isso não acontece porque nós não nos sentimos seguros. Então tanto para uma mudança de carreira, tanto para você evoluir no seu serviço atual, no seu trabalho, não sei se você é empresário, seja o que for, é necessário ter essa segurança. Para isso você precisa se descobrir e trabalhar em cima das suas habilidades. Aí falar, né? Como dizem, o dinheiro que nós não ganhamos é pelo conhecimento que nós não temos. Então quando você foca nisso, tudo fica muito mais fácil e natural. Falei rapidinho, meio correndo para dar espaço pro Éder, que ele vai aprofundar mais nessa questão a nível mental, né? Também vou estar aqui com ele. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda aí pra gente, tá bom? Show, isso aí, Jaque. Hoje você está numa área que está feliz com o que você faz? Agora sim, agora sim. Bacana. Então, nesse processo, né, de autoconhecimento, até resumidamente a minha história, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, né, até por questão moleque, né, não tinha o que fazer, a mãe coloca você para trabalhar e conquistar sua bicicleta, essas coisinhas, né. Então eu já comecei desde cedo, ali com meus 13 anos. Aí ali com 16 anos eu comecei a trabalhar no fórum, né, e veja, né, essa questão do trabalho, né, conforme você vai buscar entendê-la melhor, ela sempre tem uma origem, né. Nosso primeiro trabalho, da onde ele vem, né? Então, o meu já começou com 13 anos. Só que o detalhe, pessoal, ele não começa ali a primeira coisa que você trabalha, né? O primeiro trabalho que você tem, ele já vem com o pai e mãe, né? Às vezes a mãe manda você lavar uma louça, fazer alguma coisinha, até o pai. Então, a nossa mente, ela grava o que é primeiro e ela tem uma importância muito grande por essa primeira impressão, né? Qual foi a primeira vez relacionada ao trabalho, né? Até eu pego essa questão, né? Antes dos 13, né? Trabalhando lá, fazendo alguma coisinha com meu pai, uma coisa ou outra, né? E eu tinha algumas coisas que eu ia fazer pro meu pai, né? O meu pai trabalha com construção civil, tenho orgulho dele, né? Porque ele construiu toda uma família, né? Se eu tô aqui hoje para contar essa história, é graças a ele, né? E quando eu era pequeno, né? Às vezes eu ia lá pra obra, para ficar com o pai, né? O pai, ele pegava e mandava carregar uma carriola, às vezes. Ah, traz uma carriola com tijolo aqui, né? E eu, né, queria fazer o mais rápido possível, porque eu queria brincar, né? Mas ainda mais ser criança e tudo mais, né? Só que na ideia do meu pai, ele não queria que fosse realmente uma brincadeira, né? Podia levar um tijolinho para ele, já estava contente, feliz, né? Mas o Éder, lá naquela época, queria levar, eu enchia a carriola de tijolo até em cima, né? Até querer sentir útil.
E chego lá, o pai só dá uma bronca. Fala, moleque, você não sabe, você tá fazendo errado, não é assim e tal, né? E aí fiquei todo triste, falei, nossa, eu queria ajudar meu pai. Daí o pai vai lá e desce a lenha, né? E eu senti muito mal por isso, né? Porque ele ficou falando ali, né? Tipo, dando bronca, eu deixei as coisas. E se eu pegar, né? Esse foi um ponto, né? Depois teve várias outras coisas que eu fui crescendo, eu ia tentar ajudar ele e ele fala, Max, você não sabe, tá errado, não sei o quê. Então, veja, esse padrão, né, que, você não sabe, você não tá certo, tá errado, ele já, na minha história, isso foi muito forte. Então, imagina para uma criança, né, a percepção de criança, né, ela tentando ajudar, ela tentando fazer seu melhor e às vezes o adulto, ele tenta... Porque ele é adulto, então ele está vendo, né, o que é certo, o que é melhor para o filho, o que pode machucar ou não, mas a criança não tem essa percepção. Então, depois quando eu fui trabalhar lá com esses 13 anos, né, eu sempre fui muito bonzinho, né, querer ajudar, fazer o melhor e tudo mais. Então, isso era muito forte em mim, né, eu sempre queria ajudar, fazer muito, né. E com 13, né, trabalhei, depois fui lá pro fórum, sempre fui essa questão, só que eu chegava no limite, né, de eu trabalhar, fazer, se esforçar e querer a recompensa. Então eu nunca fui de cobrar, né, querer pedir e falar, olha, meu serviço vale tanto, né? Eu fazia, eu queria que as pessoas reconhecessem meu trabalho, não eu ter que ir lá e falar, não, meu valor é tanto, se não for isso eu não faço. Tem alguém que já está se identificando com alguma parte dessa história aí, da infância, quando ele lava a louça pra mãe, limpar a casa, enfim. Acho que alguns já estão se identificando com vários pontos aí, verdade, pessoal, vocês estão se identificando. Já aconteceu isso lá na infância de vocês, algo semelhante? De repente está até acontecendo agora, né? Isso até fez você recordar ou tá se sentindo, às vezes, nessa questão do trabalho, porque no trabalho a gente fez uma pesquisa, pessoal, bem interessante, né? Na verdade a gente começou, era para poucas pessoas, né? E se estendeu que a gente chegou num nível de quase 100 pessoas responderam, muitos pontos, né, relacionados que as pessoas queriam se sentir útil, queriam se sentir realizadas, queriam se sentir feliz, né, com o que realmente faz. E foi muito interessante, né, que a gente tinha uma resposta como que a pessoa gostaria de sentir profissionalmente. E é engraçado, né, porque a gente fala, a pessoa queria ganhar mais, E é interessante que nessa questão de ganhar mais, foi muito pouco, não foi, Linda? Realmente, os resultados davam mais para essa questão de valorização, né, de ser reconhecido por valor mesmo, não o valor financeiro, dinheiro, mas mais essa questão realmente, que surpreendeu bastante, né? Isso, e pegando essa questão de valorização, reconhecimento, né, igual eu estava contando essa minha história, né? Esse sempre foi o ponto-chave, né? Em todos os trabalhos que eu passei, né? Eu queria me sentir reconhecido, né? Só que eu não esperava eu ir lá falar, né? Eu queria que as próprias pessoas, né, que estavam liderando, elas reconhecessem isso. Só que o mais interessante é que a gente foi a fundo, né? A gente pesquisou realmente a fundo, pessoal. Então, se vocês estão aqui hoje, a gente já está dando um conteúdo que a gente pesquisou muito, muito mesmo, para a gente chegar em alguns conceitos, né? Principalmente nessa questão, né? Reconhecimento, né? As pessoas querem se sentir reconhecidas. E o que vem de reconhecimento? Você lembra? Quando a gente pesquisou? Exatamente. A gente percebeu que não era uma demanda só nossa, não era uma experiência só nossa. Mas muitas pessoas estão passando ou já passaram por isso e estão sem instrução. Né? Então, por isso que a gente está fazendo esse momento nessa noite. E a gente percebe que o reconhecimento é algo que a gente deseja muito, quer tanto, né? É natural do ser humano. Se você estudar um pouco mais afundamente, isso é natural. Né? Ele tem a vontade de se sentir único, né? Ele precisa se sentir especial, ele precisa se sentir reconhecido. Então, tem algumas pessoas falando que sim ali, ó. O Rodrigo falou, a Mônica, o Leandro... falou pessoal, aqui que o Leandro disse que com 12 anos já limpava a casa, cozinhava, trocava a fralda da irmã, porque a mãe estava operada. É isso aí, pessoal. E é isso. Então pegando nesse gancho, né, que a gente estava falando, reconhecimento,
Quando você, lá na sua empresa, você quer sentir reconhecido, né? Que é uma palavra... Reconhecido. Esse reconhecido, ele vem da palavra de conhecimento, né? Então, você quer sentir reconhecido. Reconhecido, você tem que se conhecer, você tem que saber suas habilidades, quem você é, o que você faz de bom. Esse que é o detalhe. Como que você pode dar para o outro conhecer você e ele reconhecer você, se muitas vezes ele está perdido, ele não sabe, né? Você mesmo às vezes não sabe quem você é, quais suas habilidades, o que você realmente gosta de fazer, e eu vou dar isso para o outro, né? Às vezes eu quero que o meu chefe me reconheça, né? Que o que eu faço, sendo que às vezes ele, se você mesmo não se conhece, como ele vai conhecer você? Então, o reconhecido, e aí pegando a própria história da Jaque que ela contou, né? Ela sabia das habilidades dela, ela sabia o que ela poderia ajudar naquele ambiente de trabalho. Só ela sabia, ninguém mais. E quando foi a proposta inicial, né, ela viu que não estava batendo com o perfil dela, com que realmente ela estava disposta a lhe ajudar. E até que ela trabalhou no limite. Quantos dias foram? 4 dias. 4 dias. Depois da promoção, como eu falei pra vocês, eu vi que realmente não era. Não era. A questão ali dentro não era nem mais evoluir, nem ser mais reconhecido. Então, era uma questão mesmo de que eu já havia me conhecido, percebido minhas habilidades, eu queria trabalhar naquele ponto. Então, pessoal, nessa questão, né, do reconhecimento, né, parte muito de você. Você tem que se conhecer, saber quem você é. Por quê? Se você não se conhece, né, não tem como que as outras pessoas vão saber o que você é bom, o que você sabe realmente fazer, né? A gente trabalha também na questão de empresas, né? A gente já vem fazendo essa questão de consultorias de empresas e acabam, às vezes, pela correria e tudo mais, o empresário, ele contrata, às vezes, por indicação. Um amigo vai lá e indica, né? E por quê? Porque facilitou, né? Deve ser uma pessoa que eu posso confiar. Só que esse é o grande erro. Às vezes, nessa indicação, né? Por exemplo, teve uma empresa que eu fiz consultoria que precisava contratar telefonista. E para contratar a telefonista tem a parte técnica, né? A gente entender, ela precisa dialogar, ela precisa saber falar. Isso com equilíbrio, né? Se uma telefonista fica falando, ela enjoa e a pessoa desliga o telefone. Ou se também ela fica muda e não fala, saber vender o produto, também é ruim para o próprio empresário, né? E quando eu fui fazer a contratação, eu vi mais de 100 currículos, até para selecionar realmente quem tinha habilidade para ser telefonista. E sabe o que aconteceu, pessoal? Naqueles 100 currículos, tinha pessoas que tinham pós-graduação, tinha, às vezes, pessoa que era formada em farmácia, arquitetura, enfermagem, né? Áreas totalmente divergentes do que era telefonista, que era não precisava de curso superior, né? O que ia acontecer se eu contratasse, às vezes, uma pessoa que tinha curso superior para ser telefonista? Às vezes, a primeira oportunidade que ela tiver, às vezes, se ela é enfermeira, ela vai sair de lá. E o que acontece? Quando eu contratei ela, a gente teve que fazer treinamento, conversar melhor com ela, treinar ela para entender o negócio, entender a cultura da empresa, para realmente fazer funcionar. Então, os dois lados podem perder ali, tanto o próprio empresário, ele pode perder, né, essa questão de ele contratar uma pessoa errada, quanto também a própria pessoa, ela está no lugar errado, ela vai se frustrar, ela não vai ver a hora dela sair daquele lugar, porque não é o perfil dela. Então, se ela não se conhece, ela vai aceitar aquilo. Ela vai, não, essa oportunidade é o que tem, beleza. Só que os dois vão se frustrar, os dois não vão se sentir, tanto ela não vai se sentir valorizada, porque às vezes ela se formou, ela fez às vezes 4 ou 5 anos de faculdade, fora os estágios, tudo que ela estudou, às vezes ela pagou a faculdade, gastou lá seus 30, 60 mil, ainda se não tem pessoas que foram lá ainda teve que fazer o FIES, né, linda? E gastar, né, para fazer isso, que às vezes ela gastou todo um tempo dela, um dinheiro nisso,
e ela aceita, às vezes, uma área que é R$1.000, entendeu? Então, por quê? Né? Porque às vezes ela estava no desespero, ela estava realmente querendo trabalhar e ela aceitou aquela condição. E é fantástico, pessoal, quando você começa a se autoconhecer. Eu tenho até uma história de caso aqui. Eu tinha uma pessoa que quando chegou, basicamente ela é especialista na área, ela era boa realmente na área dela, do que ela fazia. E ela estava frustrada porque não estava ganhando mais, porque não estavam valorizando ela no trabalho dela, né? E o detalhe foi o seguinte, ela estava querendo ir para fora do país, estava querendo ir para a Europa, estava até pensando de fazer lá, trabalhar como pintor ou qualquer coisa lá, porque ela ia ganhar mais, né? Então ele estava meio que e com medo do futuro, né? E foi interessante que a gente trabalhou, né, esse medo desde a origem. Lembrando, né, a mente a gente precisa trabalhar a origem, né, não é só as últimas coisas, né, aquela última frustração do trabalho, não é isso. A gente tem que trabalhar desde essa origem. Igual eu estava contando a minha história para vocês, né, essa origem, ela pode ser lá como seu pai e mãe, eles acabavam sentindo essa questão de medo do futuro, será que eu vou conseguir, será que vai dar certo? Então quando você começa a entender sua história, você já começa a entender essas frustrações que muitas vezes é dos seus pais, nem são suas. E ali a gente já pegou, né, essa questão, ele nasceu por fórceps, né? Olha um detalhe interessante, a mente ela é igual uma câmera fotográfica e ela grava tudo que acontece na sua vida, né? Então, nascer por fórceps, ele já é esse medo, tanto a criança ela tá com medo de nascer, quanto já criou programações ali, né, a nível mental de um medo do futuro, né? O que vai acontecer lá fora, né? Sem contar que antes disso, né, como que estava a família, como que era a mãe, né, para ela ter esse medo do futuro, né? Ela, que muitas vezes vem o próprio medo dela quando ela era criança, né? Que isso vai refletir quando ela tem filho, né? Então a gente teve que fazer a nível de relaxamento, trabalhar nela essa nova percepção, né, do nascer, ver que nascer é vencer, que nascer é vitória, que nascer é sucesso, né? Veja, dos bilhões de espermatozoides, né, que estão lá, e você nascer, você foi único, você já foi um sucesso, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui que Sim. eu acho importante. Às vezes as memórias que você tem conscientemente, você pensar, mas meu pai e minha mãe tiveram uma boa estrutura, uma boa condição financeira, só que desde ali, como o Éder falou, já desde o ventre, né, a vida intrauterina, quando seus neurônios estão sendo formados, sua mente já está registrando tudo o que está acontecendo. Então, por isso é importante a gente saber qual foi a nossa história. Talvez depois que você nasceu, né, pegou uma certa idade do que você se lembra, sua família estava já bem estruturada. Mas o que aconteceu enquanto você estava ali na barriga da sua mãe? Como estava a sua estrutura? Né? Isso é transmitido, isso tudo fica salvo ali de alguma maneira e reflete na sua vida até hoje. Então, essa é a importância de trabalhar a origem também, voltando lá para trás. Até o método ânimo a gente trabalha desde a tabela familiar, tanto cultura, né, percebe, por exemplo, veja um índio, né, e às vezes um italiano, eles têm culturas totalmente diferentes, até pela aonde nasceu, e isso é transmitido de geração em geração, veja como isso é forte, né? E o que acontece, né? A nossa mente, quando ela registra essa informação, né, ela vai tentar proteger, né? Ela quer proteger. Então, essa pessoa que a gente trabalhou, né, a mente dele estava processando, cuidado, né, que o futuro tem que tomar cuidado, né, tanto por essa questão que ele já passou uma ameaça, né, já de vida, né, principalmente nascer por fórceps. Tudo era forçado, tudo era muito difícil, e a vida inteira dele tinha esse processo, né, de ser forçado, ter que ser difícil, será que eu consigo conquistar mesmo, né? Porque a mente dele sempre estava gerando esse gatilho, né? Será que realmente eu vou conseguir? Será que vale a pena? E foi interessante que quando a gente consegue fazer essa compreensão, né, de mudar o fato, né, para uma nova visão, que muitas vezes o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa que você, adulto, perceba aquela mesma situação
por formas diferentes, né? A gente fala até insights diferentes daquela situação que muitas vezes pela sua criança ela percebeu daquele jeito, né? O pessoal está falando aqui, isso é baseado na constelação familiar. Sim, é muito parecido. É parecido, mas Sim, não é exatamente. É parecido, mas a gente faz isso muito mentalmente. A gente não precisa... A gente consegue estruturar, né, pegando, você conhecendo mais sua história de vida, né, e a gente faz esse trabalho mais mentalmente, né, é algo muito legal, né, porque uma vez que você começa a fazer essas novas compreensões, perceber o fato por formas diferentes, né, a sua mente começa a fazer novas sinapses, novos caminhos neurais. E isso é a mesma coisa que acontece com o aprendizado, né? Igual, imagina que você está fazendo uma prova de matemática e está errando o cálculo, né? Você tinha um resultado lá que tinha que dar 10, você colocou Bhaskara, colocou tudo que foi possível, e falou, não, tá errado, né? Então, para você tentar entender, né, por que está dando errado, você vai ter que revisar toda a conta e ver lá onde está o erro, ver onde está o bug, né? E às vezes quando você fala, nossa... Ou até você vai ter que aprender algo, né? Porque você não sabia, às vezes, aquela conta direito, ou montar o Bhaskara, né? Trazer um novo conhecimento, daí vai cair aquele insight, falar, olha, era aqui o erro, entendeu? E quando você compreende por que estava errando, o processo começa a funcionar. Então isso é muito interessante, pessoal, porque isso na área profissional é muito forte. E só resumindo a história, né, dessa pessoa que a gente estava falando, a gente trabalhou, né, nele essas questões, né, que veio já desde lá do útero materno, com o nascimento, depois na infância, já foi gerando essas dificuldades, né? A gente chama isso de evento causador inicial, né, onde está a causa, e os eventos subsequentes até o evento final. O evento final é na hora que ele está no emprego dele, está lá e não está aguentando mais, e não está se sentindo realizado e tem medo do futuro, né? E quando a gente trabalhou nisso nele, foi algo muito fantástico, né? Porque daí ele começou a ser ele de verdade, ele parou de... aquela medo do futuro ele não tinha mais, começou a se sentir mais feliz com ele mesmo, e antes que ele tinha medo, né, de conversar com o dono, de expor as ideias dele, de falar o que ele sabia, começaram a valorizar mais ele, e automaticamente ele começou a ganhar mais, ele começou a fazer... O trabalho dele ficou mais gostoso, porque ele fazia com amor, com o que ele realmente gostava. E hoje, na área dele profissional, ele é o cara. Então, isso que é legal, né? Até essa questão do dinheiro, né? O dinheiro, às vezes as pessoas falam, nossa, mas esse serviço não dá dinheiro. Ah, esse serviço, eu amo fazer isso, mas não dá dinheiro. Será que é a equipe? Será que é o ambiente? Será que é o chefe? Será que é todo esse contexto que está atrapalhando ali esse retorno financeiro? Ou... o que está acontecendo? Então isso que é legal, pessoal. Quando a gente foi a fundo, né, para entender mais essa questão do trabalho, a gente já foi lá na origem, né, dessa palavra trabalho, né? Já viu que a palavra trabalho, né, em tudo que você coloca ela, parece, nossa, trabalho é difícil, trabalho é pesado, né? Você vai falar, vai fazer um trabalho de TCC, você já dá aquela, não, trabalho de parto, só para nossa. vocês terem uma noção, a origem principal da palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, daí foi seguindo a sequência. Trabalho é péssimo. Então veja, esse tripalho, ele era igual uma cruz, ele tinha 3 pontas, né? E ali amarrava a pessoa e... torturava a pessoa. E descia, não, você vai trabalhar e fazer ela trabalhar na marra, né? Então essa origem da palavra trabalho, né? Tem alguns especialistas que falam, isso aí já vem do DNA, trabalho realmente é difícil, Então veja, a origem dele já é pesada, né? E quantos anos está sempre usando essa palavra trabalho, 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 né? Então, e a gente chegou num conceito, falou, não, trabalho não pode ser pesado, né? Trabalho tem que ser tranquilo, trabalho tem que realmente fazer o que eu gosto, ser como brincar realmente, né? Então, quando a gente olha, né, para toda a natureza, né, a gente vê lá um pezinho de fruta. Como que é a experiência do pezinho de fruta? É aquilo, né? Ela vai lá, vai dar o fruto, você vai desfrutar. Basicamente isso.
Da mesma maneira tinha que ser o trabalho, algo natural, algo que vai sair como frutos de você. E outras pessoas vão também usufruir, mas não como um peso. Então é você contribuir com o todo, como acontece na própria natureza, e você também receber algo em troca, né? Porque não é bom para a árvore ela ficar lá carregada de frutos, ninguém colher, ninguém pegar. Até a gente viu uma árvore assim esses dias, né? Enfim, a gente não tem nenhum conhecimento de biologia aí muito aprofundado nesse quesito, mas a gente sabe que não faz bem. Então, da mesma maneira é conosco. Mas, se eu então vou estar fazendo algo que tem a ver comigo, com o meu propósito, minha missão de vida e as minhas habilidades, como eu vou trabalhar então? Se a palavra trabalho significa tudo isso, né? Então, a gente chegou num ponto de vista que deu um novo conceito para essa situação. Isso, e a gente falou, não faz sentido a gente trabalhar. Faz sentido, né, a gente usar uma nova forma de trabalho, uma forma que é leve, uma forma que realmente as coisas, né, elas vão fluir naturalmente. Isso. E qual que é o nome da palavra? Afluir. Afluir. Então a gente pesquisou, a gente foi a fundo, né? A gente tinha chegado em alguns conceitos, procedir, a gente queria uma coisa leve, né? Uma coisa que realmente do mesmo jeito que a gente criou essa palavra, foi de um jeito muito natural, uma pesquisa, mas muito natural ali. E a gente chegou a palavra afluir com H, né? Que ela vem de habilidades. E fruir seria desfrutar das suas habilidades. Afluir, isso aí. Então, hoje eu e a Jaque, né? A gente não chama mais trabalho. A gente chama afluir, né? Já virou um hábito já. Sim, então vamos tudo. Afluir. Sim, a gente já fala, vamos afluir, né? Vamos. Porque esse afluir fica leve, né? Só a própria palavra, né? O afluir é como pega uma pessoa que está tocando uma sinfonia, né? Ela está desenvolvendo as habilidades dela. Muito tempo ela teve que estudar, ela teve que descobrir o que ela gosta. E lá ela está desenvolvendo uma sinfonia, né? E aquilo ela gosta, aquilo ela coloca emoção, aquilo flui naturalmente, né? E o tempo passa e você não vê. Então, quando você está fazendo algo que você realmente gosta, você realmente ama, e você não vê o tempo passar, realmente isso é um afluir. E aí, como que esse pessoal vai começar a fluir a partir de hoje? Qual que é o próximo passo? E aí? Porque é muito fácil falar, você precisa fluir para se sentir bem, né? Você precisa trabalhar, fazer o que você gosta. Mas como? Qual que é o passo? Vocês lembram que eu falei lá no começo, que agora a gente aprofundou um pouquinho mais? A gente está falando aí do modelo de mente, a gente está falando do que é comprovado pela ciência, a neurociência está aí do nosso lado. Então, como que eu vou fazer isso? Lembra lá o primeiro passo? Se conhecer, conhecimento. Você se conhecendo, entendendo o seu propósito, a sua missão, você conhece suas habilidades e onde você tá. Eu não posso sair agora. Tá péssimo, mas é o meu trabalho, eu dependo disso. O que eu faço? Você vai tirar um tempo do seu dia para desenvolver suas habilidades. Então tem todo esse processo. É o que eu passei, eu quero um processo que dá certo. Você precisa tomar atitude, sair do comodismo, porque senão não acontece, gente. Muito tempo eu fiquei sonhando, achando que ia simplesmente acontecer. Não é bem assim. Nós temos todas as... A gente tem inteligência, a gente tem capacidade, né? Todo mundo aqui que está assistindo essa live tem isso também. Então, é tomar posse disso e passar a tomar atitudes que vão te levar a essa transformação nessa área, né? Então, é muito fácil a gente falar, um passe de mágicas. Você vai... De hoje em diante você vai achar sua carreira ideal, vai acontecer tudo lindo, maravilhoso, você vai começar a ganhar dinheiro. E não é assim. É com amor. Você se encontrando e você, conforme as suas possibilidades, as suas necessidades, você ir trabalhando suas habilidades, desenvolvendo para que você se sinta seguro. Tanto lá para evoluir, talvez onde você já esteja, ou para essa mudança mesmo. Sim, e o detalhe principal, pessoal, de tudo isso que a gente está falando, tá? É o principal mesmo, tá? Às vezes você fala, nossa, vou fazer uma faculdade de medicina, eu preciso fazer um pós-doutorado. Já falo para vocês, eu já atendi doutor, pós-doutor, e não estava sentindo realizado com o que fazia. Veja, olha o tanto de investimento, olha o tanto carreira, dedicação, né, que ele teve que chegar a um ponto e não estava feliz. E sabe quando ele se sentiu feliz, né, essas pessoas, né, quando começou a olhar para dentro, olhar quem ela realmente é, qual é a habilidade dela, que realmente ela gosta, né?
porque às vezes ela estava só fazendo coisa pro status, ou para se aparecer, ou por querer ganhar mais dinheiro, né? Até essa questão do dinheiro, ele é consequência. Ele é consequência. Hoje, igual eu falo, eu passei muitos anos errando, né? Pra ver que eu precisava olhar para mim, quem que era o Éder de verdade, quem que estava lá, que queria ajudar a fazer o bem, mas às vezes estava fazendo de formas erradas e estava perdido, né? Mas quando eu olhei para dentro, vi quem que era o Éder, qual que era a minha missão de vida, as coisas se tornaram mais fáceis, começaram a fluir naturalmente. E a cada passo que eu fui dando, né, de me autoconhecer, eu comecei a ajudar mais gente. Eu comecei a ajudar minha família, comecei a ajudar melhor meu pai, comecei a ajudar melhor minha mãe, meu irmão, e foi todo mundo sentindo, né, fluindo melhor, né? Então, quando você parte, né, para se autoconhecer, é tão interessante que todo mundo que está ali em volta de você começa a se sentir melhor, né? Porque você transmite mais alegria, você se transmite mais amor, né? Então imagina também, se você está frustrado no seu trabalho, você não está bem, olha, as pessoas que estão ali perto começam a sentir essa frustração, começam a sentir mal. É só você parar para pensar, onde você passa a maior parte do seu dia? Normalmente no trabalho. No dia a dia você acaba passando às vezes mais tempo no trabalho que com a sua família. Então será que essa frustração toda influencia em todas as outras áreas? Com certeza, e muito. E se você for parar para pensar, pessoal, é um dado bem interessante também, né? A gente passa praticamente 1/3 do nosso tempo, da nossa vida, no trabalho. Então se eu fosse calcular, né, toda a sua vida útil, né? A vida útil, né, que a gente passa, né? Sabia que praticamente a sua vida útil, 80% você passa no seu trabalho. 80% da sua vida útil. Agora, se você está fazendo algo que você não é feliz, você não está plenamente feliz com o que você está realizando, você está jogando 80% da sua vida útil no lixo. Então veja, pessoal, como isso ele é chato, isso dói, mas é verdade, você está jogando seu tempo no lixo, né? E a gente eu tenho um tio que ele é filósofo, ele é historiador, né, linda? E a gente estava pedindo para ele essa questão do trabalho, né? O que era realmente o trabalho. E o que ele trouxe pra gente, o que era o trabalho? Exatamente isso, essa visão de um historiador de todas as origens dessa palavra. Como a gente já falou para vocês, né, o Tripalium tem todos os mitos que estão relacionados à origem dessa palavra também vem de tortura, de sofrimento, de dor. Então é muito forte, né? Se a nossa cultura influencia tanto, até no nosso DNA, imagina essa palavra que está impregnada em 80% da nossa vida. É muito forte. Sim. O Yuri fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, a gente está falando um pouquinho disso, ó. E quando já estamos felizes no que fazemos, mas no ambiente corporativo dependemos de outras pessoas, equipes, colegas, que não têm a mesma motivação, postura. É isso, Yuri. É você identificar não só se você está em algo que você realmente ama, que você se identifica, que você está fluindo, como a gente explicou o conceito, mas esse ambiente é adequado para você? Tem a ver com a sua evolução? Você quer permanecer? Você consegue enxergar o seu futuro aí? É se questionar e se preparar para transformações que vão realmente levar ao futuro que você deseja. Então, pode ser que você mudando algumas coisas no seu interior, esse contexto todo também mude. Você se valorizando mais, tudo que a gente falou já aqui. Pode ser que não. Aí vai partir de você. Quais atitudes eu devo tomar, né? Sim, a gente parte muito, quando a gente vai trabalhar, né, a própria pessoa, a gente não dá resposta para ela, né? A gente busca fazer ela mesma ver a resposta, né? Porque muitas vezes a gente fala, vou fazer um trabalho lá com o Éder, de consultoria ou mentoria ou de sessão, né? E às vezes, ele vai me dar todas as respostas, né? O que eu realmente gosto. Pessoal, não é isso. A gente tem as ferramentas, sim, essas ferramentas elas funcionam. A gente vai dar o nosso 110%, sim. Com certeza. Só que a gente vai fazer você mesmo ver isso. Isso é fantástico, igual o próprio Afluir, o método ânimo que a gente vem desenvolvendo,
ele partiu de dentro, foi olhando para dentro, realmente o que eu gostava, o que eu queria fazer, né? Até eu queria ter mais ânimo, mais disposição, até que eu me encontrei e falei, é isso que eu quero de verdade. E ali a gente começou a criar isso, né? Então, a sonhar isso. Então, nunca desista dos seus sonhos, né? Mas primeiro saiba quais são eles. Isso, você tem que saber. Às vezes você É igual tá em cima de um sonho que na verdade nem é bem aquilo que você quer realmente. Na verdade, é igual uma lâmpada, né? Sua mente ela é tão fantástica, ela tem um poder, um potencial tão grande, pessoal, que é igual uma lâmpada do Aladim. O que você está pedindo para ela, ela vai responder e vai trazer para você. Exatamente. Basta você acreditar, né? Que tem essa questão da fé. Então, se você está lá no seu trabalho, você está reclamando, meu chefe não valoriza, será eu não sou reconhecido? Veja, você está jogando uma informação ali e a sua lâmpada só vai trazer aquilo que você está pedindo, você está mentalizando, né? Então, a gente tem algumas ferramentas, né, que traz tanto a repetição e a mentalização, elas são muito fortes. Né? Você já prestou atenção às palavras que você repete? Né? Agora esse Covid, essa crise, essa dificuldade, nossa, não aguento mais. Né? Então, quanto mais você repete, mais você está plantando isso dentro de você. A sua mente ela é fértil, ela é igual um terreno. Né? Então, você está ali plantando, né? Se você está plantando sujeira, é isso que vai dar. Eu e a Jaque, a gente tem um conceito, né? A gente gosta de criar bastante as coisas, e a gente tem um conceito também, né? Uma brincadeira nossa mesmo, né? Que a gente brinca de cocó, né? A gente fala essa palavra cocó, que é uma brincadeira, os nossos amigos sabem, né? Que a gente gosta de brincar, né? E que até a gente falava, cocó é tudo... Na verdade, tudo que se refere a galinha, cocô é galinha pra nós, tá? Tudo que se refere a galinha, na verdade, é um pouco pejorativo, né? Sim. Então a gente começou a perceber, nossa, mas por quê? Né? Tudo tem a sua função na natureza. E olha qual que é a função da galinha, né? Eu fui praticamente criada em sítio, né? Próximo a sítio. Então, assim, sempre vi ela cumprindo a função. Meu avô sempre falava, meu pai, coloca a galinha no terreiro, ela vai deixar o terreiro limpinho, né? Então, tudo tem a sua função. A da galinha, por exemplo, fazer uma grande limpeza. Pra quem não sabe, até cobra ela come. Então, olha só como a natureza tem tanto pra ensinar a gente, né? Coisa assim. Sim, e daí a gente vê alguns pensam, nossa, você tem que ser como um gavião, você tem que pensar como uma águia, né? Só que se você parar e prestar atenção na própria natureza, em cada animal, cada um tem um ensinamento, né? Igual a própria galinha, né? Às vezes a gente se sente como galinha, que eu tô ciscando, né? Que eu não sirvo pra nada, que eu tô só comendo coisa ruim. Aí o que a galinha vai fazer? Curso pra voar, pra virar águia. Porque ela acha que é aquilo, ela vai buscar no exterior aquilo que ela acha que ela tem que fazer, pra ser igual aos que são. Mas e aí? Mas esse que é o detalhe, a galinha, ela deixa o terreno fértil, ela tira a sujeira, ela tira o que impede realmente, né, das coisas fruírem, né? Então, veja, né, se algo ali tem realmente raízes, ali tem coisas realmente grandes, né, essa galinha não vai conseguir, né? Porque ela está comendo a sujeira, né? Mas se esse terreno está fértil, né, as fezes da galinha também ela está sendo fértil para aquele terreno. Então, percebam que é algo muito simples e extremamente útil, é necessário. Sim, então a mesma coisa acontece na nossa mente, né? Se está plantando sujeira ali, né? Veja, né? As pessoas hoje estão com mentalidades distorcidas, né? O que é a verdade, né? A política, né? É um monte de coisa, é só você sair na rua, as pessoas não respeitam a faixa de pedestre, as pessoas não respeitam, faz coisas erradas. E a gente fica, será que isso é certo? Será que não? Né? Então essas coisinhas erradas, né, estando ali toda hora, né, sempre acontecendo, né, isso está plantando na sua mente. Né? Então você tem que começar a separar o que realmente eu quero, né? O que faz, o que eu quero plantar. Né? Então, se você tem sonho, começa a plantar ele, começa a imaginar ele. Né? Então, até uma dica que eu dou aqui para você, né? Pare depois da live, né, e escreva num papel. Quais são meus sonhos? O que realmente eu quero? O que eu venho plantando que eu não quero mais plantar? Né? O que eu quero? Quais os frutos que eu quero colher? Né?
Então esse momento atual é um momento de reflexão, né? Você olhar para dentro. Por que as pessoas estão tendo que ficar isoladas, né? Porque elas precisam olhar para dentro, elas precisam se conhecer, se valorizar, né? Igual a gente tem empresas, né, que estão afundando, o nível de desemprego está aumentando, né? Por essa questão, né? As pessoas realmente estão olhando para dentro, quem elas são, elas estão gerando valor com o trabalho que elas fazem. Então, essa é uma reflexão, pessoal. Isso fez sentido para vocês? Quanto tempo a gente tem? Tô perdendo um tempo aqui. Ele aparece aqui. Ah, tá. É só complementando um pouquinho desse assunto, né? Às vezes a gente fica ali preso nessas profissões que são mais elitizadas, como que o Éder falou, né? Aquilo que a gente acha que vai trazer mais retorno financeiro, e a gente acaba se afastando cada vez mais desse conhecimento interior, desse conhecimento de quais são nossas habilidades, que faria a gente verdadeiramente feliz, né? Eu já ouvi pessoas falarem até recentemente, eu gostaria de fazer tal coisa, sabe que gosto daquilo, mas é uma profissão que já tá saturada, é uma profissão que já não... vou ter muito gasto se não der certo. Olha só a palavra que a gente estava falando, né? Já começa, mas será que vai dar certo? Né? Então, a roda já foi inventada. Já existem várias rodas aí. Mas o que a gente pode fazer? Se você faz o que você ama, com suas habilidades, você vai inovar, você vai trazer um diferencial, porque é você fazendo aquilo. Cada pessoa tem a sua maneira de fazer. Então, se é o que você ama, se é o que você gostaria de apostar, se você fazer com amor, realmente afluindo, vai ter resultado, vai ter retorno, independente de qual seja a área, de qual seja a profissão. Sim, e algo que é muito interessante, que é um dos meus mentores, né, o Michel Arruda, até ele deu essa instrução, né? Sabe como que você ganha dinheiro? Se você buscar até na própria história o que é dinheiro, né? Dinheiro é moeda de troca, moedas de ajuda, né? Então o dinheiro ele facilitou essas trocas de ajuda, né? Porque antes você tinha que trocar um saco de feijão por 2 galinhas, então facilitou muito, né, o dinheiro. Então quais são, às vezes a gente tem crença, o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, o dinheiro compra coisa ruim. Então essa mentalidade de dinheiro, ela acaba também plantando coisas ruins, bloqueando você de ganhar mais, né? E se você pegar a base do dinheiro, ele é troca de ajudas, ele é algo bom, né? Desde que você saiba também usar ele também, né? Sim. Também tem isso. Então, como que você ganha dinheiro, né? Quanto mais trocas de ajuda você faz, mais você ganha dinheiro. É igual o caso lá do Manuel da caneta azul, né? Por que ele bombou? Por que ele ganhou dinheiro, né? Por quê? Ele fez uma musiquinha, né, da caneta azul, e essa musiquinha, às vezes nem que for por 3 segundos ou 5 segundos, ela fez várias e milhares de pessoas felizes, dá risada, um humor, entendeu? E por que ele não continuou nessa carreira, né? Porque ele só tinha um sonho que ele queria, né, cantar. Só que ele precisava desenvolver melhor as habilidades, né? Se ele estava mais preparado, tivesse desenvolvido melhor essa habilidade, né, cantar melhor, né, veja que ele já era um compositor, então ele já veio há muito tempo insistindo nesse processo, até que uma hora ele acertou, né, mas é claro, se ele tivesse desenvolvido melhor essa habilidade dele, ele tinha continuado essa carreira. Então, onde você ganha dinheiro? Quanto mais ajudas você faz com as suas habilidades, mais você ganha dinheiro. E mais uma vez a gente chega no ponto do conhecimento. Então, quanto mais você se conhece, mais você adquire conhecimento, conforme ali sua missão de vida, seu propósito, mais você agrega na vida das pessoas e mais retorno você tem, é natural. Isso. E eu quero fazer um desafio hoje para vocês, tá? Qual que é esse desafio, né? Eu quero que você depois também pare e pense: como que eu posso ajudar uma pessoa? Como eu posso ajudar uma pessoa? Veja, com a crise, com a dificuldade do coronavírus, né? Olha o tanto de gente precisando de ajudas agora. Às vezes você pode só ligar para um parente, conversar com ele, dar carinho, dar afeto, né? Que as pessoas estão precisando, né? Veja, antigamente a gente ia na casa das pessoas, ia lá e conversava com elas, depois criou o telefone, você ligava para a pessoa, não ia mais lá. Depois criou o WhatsApp, e as pessoas mandam lá pelo WhatsApp, depois manda por grupo.
e nem conversa mais com as pessoas. Às vezes tem festa de família, você manda no grupo. Não tem mais o contato, né? Eu mesmo acabei até saindo de alguns grupos, por quê? Porque era tão lotada a minha agenda, os contatos, que eu queria, falou, se for me chamar, me manda no particular. Então, as pessoas hoje estão... A tecnologia, a gente tem que usar ela, né, para o bem, não para afastar as pessoas. Isso que está um ponto agora, né, em evidência. A gente está tendo que fazer trabalho home office, né, para agregar valor, né? E antigamente, que empresa que pensava em trabalhar home office? Então, use a tecnologia hoje para agregar valor e ajudar as pessoas também, né? Às vezes a gente compartilha aqueles vídeos lá engraçados, né? Mas pare e pense, né? Isso que eu estou compartilhando, ele vai ajudar alguém? Ou ele pode plantar sementinhas ruins nas pessoas, né? Então, uma tarefinha de casa para vocês, né? Pare e reflita depois. O que eu posso fazer para ajudar uma pessoa? Só uma pessoa. Com a sua experiência de vida. Com a sua experiência. E veja, cada um tem a sua habilidade, né? E às vezes, se você tem a habilidade de falar, vai lá e fala. Se você tem a habilidade de escrever, às vezes você pode pegar, escreve um versículo da Bíblia que você acha interessante, entrega para uma pessoa, às vezes entrega para sua esposa, ou para uma pessoa que está ali do seu lado, que às vezes só fica no celular mexendo e vocês não conversam, né? Estão distanciando. Né? Então veja, você pode usar a sua habilidade, sim, né? E não precisa começar ela grande, começa em pequenos passos. Começa a fazer pequenas ações que elas vão virar grandes ações. Olha que bacana ali o que o Leandro falou. Contando sua história pode ajudar não só uma, como muita gente. Exatamente. Isso mesmo. A gente se surpreende às vezes com tanto de gente se identifica com o que a gente está passando, com o que a gente já passou. E a sua experiência, a forma como você superou, você sabe ali que caminho tomar, que caminho não tomar. E pode ajudar realmente muitas pessoas só compartilhando ali uma experiência. Isso, e depois, pessoal, manda pra gente qual foi a sua experiência, como você se sentiu. Se quiser marcar, a gente tem o Método Ânimo, né? Lá no Instagram, Método Ânimo. Pode usar o meu próprio Éder Araújo Oficial. Marca a gente, fala, olha aqui, né? Às vezes pode gravar um vídeo, ou às vezes só tirar uma foto de uma ação que você fez. Veja, pessoal, é algo simples, né? Que a gente pode fazer a diferença, né? Plantando histórias boas, plantando sementes boas, né? Então veja, né? Se eu estou aqui, né? Me dedicando o meu tempo, né? Transmitindo um pouco do meu conhecimento para vocês, né? É porque eu sei que de alguma forma eu posso ajudar, né? Então a gente chegou ali até 40 pessoas na live, né? Se uma pessoa, né, fizer plantar uma sementinha, né? Nossa, para mim eu já estou feliz, eu já estou contente que o meu propósito, que é ajudar a pessoa, já se realizou. Também como eu passei por essa experiência recentemente, como eu compartilhei para vocês, quem quiser conversar um pouquinho sobre isso, colocar para fora, entender algumas coisas, estou à disposição. O meu Instagram tá lá, Jaqueline Santos PR. Quem quiser chamar também, estou à disposição para ajudar. E se vocês quiserem fazer isso entre vocês aí também, aproveitem, gente. É o momento de transmitir conhecimento. Sim, ok? À disposição, assim tá? como também, né, a gente sempre está plantando novas sementinhas. Então, o nosso trabalho não acaba por aqui, né? Até na próxima terça-feira, né, linda? Esse mesmo horário, às 21 horas, a gente também vai fazer uma outra live. Tá? O tema a gente está definindo certinho, mas também vai ser relacionado a essas questões do trabalho. Tá? Então agradeço bastante vocês, tá? Pela experiência e na próxima live a gente vai fazer uma experiência de transformação. Tá? Então quem realmente... prática, tá, pessoal? Uma experiência prática de transformação para trabalhar o interior. Para você já realmente saber quais são os seus sonhos, quem você é de verdade. Então... Quem realmente quiser trabalhar o interior, eu espero você lá, ok? Isso aí, pessoal. Então, obrigada por pessoal. acompanhar a gente. Até mais.